Aí, quem encontrou, levanta a mão. Ana Cristina. Então, nós vamos continuar a aula de ontem sobre a condição humana, capítulo 2 do livro A Condição Humana, da Hannah Arendt. É o ponto 4 e estamos no 7º parágrafo. Então, a maioria já encontrou. Gilmar, não achou não, Gilmar? Ana Cristina, não encontrou, Ana Cristina? Achou. Muito bem. Gilmar, não. Júlia? Marcela? Não acharam? Qual a primeira frase do parágrafo, Gilmar? A definição de Aristóteles do homem como zoon politikon. Nós vimos o parágrafo anterior na aula passada. Todo mundo aí? Todo mundo? A definição de Aristóteles do homem. Achou, Gilmar? Marcela já achou, Júlia também achou, Gilmar. Podem abaixar a mão, gente. Então, vamos continuar aqui. Nós estávamos falando sobre, não é, essas três partes que compõem né, a vida ativa, né, que são o trabalho, a obra e a ação. Daí nos concentramos na ação, que ela é política, que tem a ver não só estar juntos, mas construir um mundo, não é? Organizar esse mundo, não é? Com dois fatores que são fundamentais para se dizer que nós temos aí vida política, bios políticos, que é a ação e o discurso. Aí nós paramos, né? Daí, vamos continuar aqui. A definição de Aristóteles do homem como zoon político não apenas não se relacionava com a associação natural experimentada na vida doméstica, mas era até oposta a ela, oposta. Vida política oposta à vida doméstica, familiar. Ela só pode ser compreendida inteiramente se acrescentar a ela a segunda famosa definição aristotélica do homem como zoon logon ekon, ou seja, um ser vivo dotado de fala. A tradução latina dessa expressão como animal racional, resulta de uma incompreensão não menos fundamental que a da expressão animal social. Ou seja, assim como traduziram a expressão de Aristóteles de animal político para animal social, também traduziram mal a expressão dele, zoon logon ekon, ou seja, um ser vivo, um animal racional. Mas, na verdade, o logon aí, logon do Aristóteles, não quer dizer razão, mas quer dizer fala. Então, Aristóteles não pretendia definir o homem em geral, nem indicar a mais alta capacidade do homem, que para ele não era o logos, isto é, o discurso ou a razão, mas nous, a capacidade de contemplação, cuja principal característica é que o seu conteúdo não pode ser vertido em discurso. Em suas duas mais famosas definições, Aristóteles apenas formulou a opinião corrente da polis acerca do homem
e do modo de vida político. E, segundo essa opinião, todos, preste atenção agora e sublinhe, todos os que viviam fora da polis, os escravos e os bárbaros, eram aneulogon, destituídos naturalmente, não da faculdade do discurso, mas de um modo de vida no qual o discurso, e somente o discurso, tinha sentido, e no qual a preocupação central de todos os cidadãos era falar uns com os outros. Ou seja, ter um lugar de fala, como se diz hoje. Que cada um, o politikos, que nós traduzimos por cidadão, né? O politikos, ele é alguém que tem um lugar de fala. Que o seu discurso é importante. É interessante porque o Habermas também, posteriormente, ele vai dar uma importância muito grande à comunicação na democracia. Sem comunicação, para Habermas não há democracia. E a Hannah Arendt aqui, ela já está pontuando que lá na Grécia, onde surgiu a cidade-estado e a atividade política, não se podia pensar em atividade política sem o discurso. Vamos pular aí um parágrafo, gente, tá? E vamos lá para o ponto 5, onde ela vai falar da polis e a família, e vai estabelecer bem a diferença entre polis e vida doméstica, polis e a família. Até aí, tudo bem, gente? Fica alguma dúvida até aí? Quando estamos falando de vida política? Bios politikos? Tudo certo, tudo certo. Sim, 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 sim. Todo mundo sim. Bom, pelo menos quem se manifestou, né? Então, tá. Vamos continuar, então, ali no ponto 5, a polis e a família. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Muito bem. Então, tá. Vamos lá, gente. Continuando, tá? Tá bom desse jeito? Podemos continuar assim, da forma como nós estamos fazendo? Para você está sendo bom? Sim? Então, tá bom. Muito bem. Então, continuamos, né? Obrigada pela manifestação de vocês. Muito obrigada. Eu gosto assim, quando vocês se expressam, porque daí, né, eu sei como que eu faço as coisas, né? Então, vamos lá, gente. Embora a incompreensão e o equacionamento das esferas política e social sejam tão antigos quanto a tradução latina de termos gregos e sua adaptação ao pensamento romano-cristão, a confusão tornou-se muito maior no uso moderno e na moderna concepção da sociedade. Então, agora nós vamos ver aqui alguns elementos interessantes da nossa sociedade. A distinção entre as esferas privada e pública da vida corresponde aos domínios da família e da política, que existiram como entidades diferentes e separadas, pelo menos desde o surgimento da antiga cidade-estado. Mas, sublinhem aí agora, a eclosão da esfera social, que estritamente não era nem privada, nem pública, é um fenômeno relativamente novo,
cuja origem coincidiu com a eclosão da era moderna e que encontrou sua forma política no Estado-nação, que é aquele em que nós ainda compreendemos, né, de organização política. Então, essa compreensão de sociedade que inclui tanto o privado como o público, não é? Que inclui tanto a esfera doméstica, familiar e a esfera política, não é? Isso é um fenômeno da modernidade, do Estado-nação, que é esse em que nós vivemos. O que nos interessa nesse contexto é a extraordinária dificuldade com que, devido a esse desdobramento, compreendemos a divisão decisiva entre os domínios público e privado, entre a esfera da polis e a esfera do lar, da família e, finalmente, entre as atividades relativas a um mundo comum e aquelas relativas à manutenção da vida. Divisão essa na qual se baseava todo o antigo pensamento político, que havia como axiomática e evidente por si mesma. Em nosso entendimento, a linha divisória é inteiramente difusa. Hoje, para nós, na nossa sociedade moderna, essa linha divisória entre o privado e o público, entre o político e o doméstico, não está muito clara essa divisão, não é? Porque vemos o corpo de povos e comunidades políticas como uma família cujos assentos diários devem ser zelados por uma gigantesca administração doméstica de âmbito nacional. É interessante você observar como o Estado ele adentra na vida familiar, não é? E ele estabelece regras, normas para a vida privada, não é? Então, por exemplo, na relação entre pais e filhos, nós temos os conselhos tutelares, não é? Na relação entre homem, mulher, marido, o esposo, esposa, marido e mulher, nós temos aí toda uma legislação sobre a família, né? E agora uma legislação, inclusive penal, né, a esse respeito, que é a lei da Maria da Penha, né? Então, os pais, e principalmente mães, são obrigados a enviar os seus filhos para a escola, sob pena de não receber salário família, não é? Para se matricular uma criança na escola, ela tem que apresentar a carteira de vacinação dela completinha. Então, o Estado, ele adentra na vida privada, não é? E ele determina como as pessoas vão viver a sua vida privada, a sua vida doméstica, a sua vida familiar. Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é o Estado moderno, não é? Então, por isso que nós não conseguimos mais estabelecer essa diferença tão, assim, clara como os gregos tinham, e até os romanos, não é? Então, dentro da família, quem mandava era o pater familia, e ele determinava como as coisas seriam ali dentro, e assunto encerrado. Continuando aqui, o pensamento científico que corresponde a esse desdobramento
já não é a ciência política, e sim a economia nacional ou a economia social, ou ainda a Volkswirtschaft, todas as quais indicam uma espécie de administração doméstica coletiva. O que chamamos de sociedade é o conjunto de famílias economicamente organizadas de modo a constituírem o facsímile de uma única família sobre-humana, e sua forma política de organização é denominada nação. É como se fosse uma enorme família, em que o pater família é o Estado. Assim, é-nos difícil compreender que, segundo o pensamento dos antigos sobre esses assuntos, o próprio termo economia política teria sido contraditório, pois o que fosse econômico, relacionado com a vida do indivíduo e a sobrevivência da espécie, não era assunto político, mas doméstico por definição. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que quer dizer eco? Não é? Que a palavra eco, tanto ela dá origem à palavra economia, como ecologia, que trata da... Bom, economia seria, não é? Nomos, regras, normas, não é? Então, economia são as normas, as regras da casa, da família, do ambiente doméstico. Isso que quer dizer economia. Então, falar de economia política para os antigos seria contraditório, porque economia se refere à família, à casa, ao ambiente doméstico, e política se refere ao ambiente político. Não é? Depois, já é muito mais recente, que veio a palavra ecologia, que é o estudo da casa Terra, do planeta Terra como uma casa comum a todos nós, tá? Então, que já é outra coisa, tá bom? Bom, esclarecido isso, continuamos aqui. Historicamente, é muito provável que o surgimento da cidade-estado e do domínio público tenha ocorrido à custa do domínio privado da família e do lar. Depois ela explica isso um pouquinho aqui na nota de rodapé. Contudo, a antiga santidade da lareira, embora muito mais pronunciada na Grécia clássica que na Roma antiga, jamais se perdeu inteiramente. Por que ela falou aqui de santidade da lareira? O que a lareira tem a ver com isso? Então, preciso explicar um pouquinho isso para vocês, não é? A palavra lareira vem de lar. Nós ainda usamos a palavra lar para nos referirmos ao quê? Ao ambiente familiar. Isso é o lar, não é? E o lar, na verdade, originalmente, era um fogo pequeno que ficava num pequeno altar, não é? E que as famílias mantinham aceso esse fogo sempre. Esse fogo não podia apagar. Há lugares ainda no mundo que ainda tem esse lar, né? Que é esse fogo vestal, né? Que ele representa a proteção dos antepassados e da deusa Vestal, ou Hestia, para os gregos, não é? Então, esse fogo não pode ser apagado. Então, ele está ali sendo alimentado constantemente, não é? E a pior tragédia que pode acontecer para a família é esse fogo apagar, não é? Então,
ele tem um caráter de santidade muito grande e ele reflete, não é? Ele simboliza não só a proteção dos antepassados, mas a própria união familiar. Então, do lar, esse fogo, vem a palavra lareira, não é? Que é aquele fogo que tem dentro da casa para aquecer a casa. E como vocês veem que no português, nós temos a palavra, então, lar, que significa a família, né? Uma coisa é casa, outra coisa é lar, não é? Em espanhol, se tem alguém de vocês aí que está estudando espanhol para a prova, não é? Também há uma relação bastante estreita, não é? Porque o que nós chamamos de lar, eles chamam de hogar. Hogar, né? Lar, para nós, hogar, quer dizer, que é a família, o âmbito familiar. E de hogar vem a palavra hogueira. E hogueira quer dizer fogueira. Né? Vocês veem a relação, tá bom? Então, continuamos aqui explicando, né, a questão da santidade da lei. Agora, continuando. O que impediu a polis de violar as vidas privadas dos seus cidadãos e a fez ver como sagrados os limites que cercavam cada propriedade, não foi o respeito pela propriedade privada, tal como a concebemos, mas o fato de que, sem possuir uma casa como um lar, né? Um homem não podia participar dos assuntos do mundo, porque não tinha nele lugar algum que fosse propriamente seu. Então, um homem tinha que ser parte de uma família para poder participar dos assuntos políticos. Até Platão, cujos planos políticos previam a abolição da propriedade privada e a expansão da esfera pública ao ponto de aniquilar completamente a vida privada, ainda falava, até Platão falava com grande reverência de Zeus Erqueios, o protetor das fronteiras, e chamava de divinos os oróis, os limites entre os estados, sem nisso ver qualquer contradição. Então, aquilo que nós pensamos e decidimos e queremos que seja aqui na nossa polis, nós não podemos querer exigir que aconteça na outra polis, né? Bom, continuando aqui explicando melhor. O traço distintivo da esfera do lar era que o fato de que nela os homens viviam juntos por serem a isso compelidos por suas necessidades e carências. Eles não tinham alternativa, né? A pessoa nasce numa família, precisa dessa família para poder sobreviver. Se ele sair dessa família, não é? Ele pode ser agregado de outra família, mas não dá para ele sobreviver sozinho, não é? Então é uma necessidade biológica, uma necessidade humana, não é? Por causa das nossas carências de alimentação, de moradia, de vestimenta, não é? A força compulsiva era a própria vida. A própria vida. É para sobrevivência. Os penates, os deuses do lar, aquilo que eu falei para vocês, dos espíritos dos antepassados, não é? São chamados os penates, que são os espíritos dos antepassados que se transformam nos deuses do lar, não é? E que para cada família são diferentes, né? Os penates, os deuses do lar, eram, segundo Plutarco, os deuses que nos fazem viver e alimentar o nosso corpo. Eles protegem aquela família
para que ela tenha boas colheitas, por exemplo, não é? Que chova na medida certa, nem de menos, nem de mais. Para que eles tendo uma boa colheita, eles sejam bem alimentados e vendendo o excedente, eles possam se vestir e ter um abrigo da chuva, do sol, do vento. Tá? Que para a sua manutenção e sobrevivência individual, assim como a vida da espécie, requer a companhia dos outros. Então, isso não nos faz diferentes do que faz com que as formigas se unam, as abelhas se unam. Né? O fato de que a manutenção individual devesse ser a tarefa do homem e a sobrevivência da espécie a tarefa da mulher, isso era tido como óbvio. E ambas as funções naturais, o trabalho do homem para fornecer o sustento e o trabalho da mulher no parto, eram sujeitas à mesma premência da vida. É a vida biológica que exigia isso. A sobrevivência individual e da espécie. Portanto, a comunidade do lar nascia da necessidade. E a necessidade governava todas as atividades realizadas nela. Né? De plantar e de colher e de tear e tecer as roupas, não é? E de construir as casas, tá? Sublinhem isso, gente. A comunidade natural do lar nascia da necessidade. E a necessidade governava todas as atividades realizadas nela. Não há escolha, tá? Quando há necessidade, não há escolha. Tá? Não há como escolher quando há necessidade. Bom, agora vamos passar para a polis, que é diferente. O domínio da polis, ao contrário, era a esfera da liberdade. Tá vendo? É diferente necessidade e liberdade. A necessidade, como eu disse para vocês, não tem escolha. Se não tem escolha, não há liberdade. Porque a liberdade pressupõe a escolha. Então, era a esfera da liberdade. E se havia uma relação entre essas duas esferas, era que a vitória sobre as necessidades da vida no lar constituía a condição óbvia para a liberdade da polis. Então, só aquele que tivesse essas necessidades básicas já garantidas poderia se dedicar à vida política na polis. Senão ele tinha que... Então ele precisava de uma família que trabalhasse, escravos que trabalhassem, para ele poder se dedicar à polis. A política não podia, em circunstância alguma, ser apenas um meio para proteger a sociedade. Não. Porque isso é feito pela família. Seja uma sociedade de fiéis, como na Idade Média, uma sociedade de proprietários, como em Locke, uma sociedade inexoravelmente empenhada em um processo de aquisição, como em Hobbes, uma sociedade de produtores, como em Marx, uma sociedade de empregados, como em nossa própria sociedade, ou uma sociedade de trabalhadores, como nos países socialistas e comunistas. Em todos esses casos, é a liberdade da sociedade, e em alguns casos uma pretensa liberdade, que requer e justifica a limitação da autoridade política. A liberdade situa-se no domínio do social e a força e a violência tornam-se monopólio do governo. Então, eu dei o exemplo para vocês, né, da Lei da Maria da Penha. O que a Lei da Maria da Penha ela estabelece?
limites no uso da violência por parte do marido ou do homem com a mulher. Porque o uso da força, o uso da violência é monopólio do governo. Inclusive dos pais para com os filhos, né? Então estão aí os conselhos tutelares, não é, velando pelas crianças e adolescentes. Porque os pais não podem exercer a força e a violência sobre os seus filhos. Continuando, gente. O que todos os filósofos gregos tinham como certo, por mais que se opusessem à vida na polis, é que a liberdade situa-se exclusivamente na esfera política. Que a necessidade é primordialmente um fenômeno pré-político, característico da organização do lar privado, e que a força e a violência são justificadas nessa última esfera, por serem os únicos meios de vencer a necessidade, governando escravos, por exemplo, e tornar-se livre. Então, o único que era livre era o senhor, digamos assim, né, da família, né? Então, ele era senhor dos seus filhos, da sua mulher, dos escravos. Então, ele não estava preso à necessidade. Ele podia realizar essa atividade livre, que é a atividade política. E é por isso que, se pensar em atividade política recebendo salário, é impensável. Porque só poderia participar da atividade política aquele que estivesse em condições, aí sim estivesse, digamos assim, liberto da necessidade. E aí sim ele poderia exercer uma atividade de homem livre, não é? Então, outro dia eu vi um questionamento assim a respeito dos vereadores, não é? Que existem em cada 4 municípios brasileiros, tudo aquilo que o município arrecada não é capaz de pagar os custos da sua Câmara de Vereadores. Olhe bem, tudo que o município arrecada não é capaz de pagar a Câmara de Vereadores. Quer dizer, ele gasta tudo que ele tem com a Câmara de Vereadores e ainda fica faltando. Agora eu digo, e o resto? As escolas, os postos de saúde, etc, etc. Eu seria totalmente favorável, né, a um movimento nacional para acabar, não é, com o salário de vereadores. Né? Totalmente. Acabar com isso. É importante que eu estava falando da Grécia Antiga, falei do Brasil agora, mas lá na Suécia, que é um país muito pobre mesmo, vocês sabem que a Suécia é um país muito pobre, né? Lá eles não têm como pagar os seus vereadores. Como o vereador não precisa viajar, né, e passar dias em outra cidade para largar as suas atividades remuneradas, não é, o seu trabalho, né, sua vida normal, não é? Então, eles não precisam ganhar salário para isso, né? Ser vereador já traz prestígio para eles. E é tudo que eles esperam e precisam, não é? Então, eles não ganham salário nenhum, porque a Suécia
é muito pobre para ficar pagando salário para vereador. As cidades da Suécia são muito pobres para ficar pagando salário para vereador. Então, eles não pagam. Os deputados, como eles têm que viajar, não é? E ir para a capital e passar alguns dias lá na capital, então eles recebem, mas não é uma exorbitância. Inclusive, eles ficam hospedados em apartamentos funcionais, onde a lavanderia é comum. Cada deputado vai lá lavar a sua roupa na lavanderia comum. Os deputados vão lavar a roupa na lavanderia. O que eles recebem é só para mais ou menos custear as suas despesas e porque eles deixam de ter uma atividade remunerada quando eles saem da sua cidade e vão até, né, até Oslo, né, até a capital. Mas isso porque a Suécia é um país pobre. Nós que somos um país rico, então nós remuneramos muito bem os nossos vereadores, remuneramos tanto que muitas cidades gastam tudo que tem para isso. Nós remuneramos muito bem os nossos deputados e os nossos senadores, muito bem mesmo, tanto que num mundo onde praticamente não se usa mais correio, não é? Porque se utilizam as redes sociais, não é, a internet, etc., não é? Os nossos deputados, os nossos senadores, eles têm uma verba para correio num valor assim bastante alto para usar o correio. Não é? Mas isso porque nós somos um país muito rico. Né? Vamos pular, gente, para o próximo parágrafo. Próximo parágrafo. Começa assim. No entanto, o poder pré-político com o qual o chefe do lar governava a família e seus escravos, e que era tido como necessário, porque o homem é um animal social antes de ser um animal político, nada tem em comum com o caótico estado de natureza de cuja violência, segundo o pensamento político do século XVII, os homens só poderiam escapar se estabelecessem um governo, não é? Que, por meio do monopólio do poder e da violência, abolisse a guerra de todos contra todos, por mantê-los todos atemorizados. Vocês lembram que esse é o pensamento de Hobbes. Só que isso que Hobbes diz aqui não é o poder pré-político das famílias antes do Estado-nação, antes da cidade-estado. Tá bom? Bom, pulem para o próximo parágrafo agora. A polis diferenciava-se do lar pelo fato de somente conhecer iguais, ao passo que o lar era o centro da mais severa desigualdade. Sublinhe isso. A polis diferenciava-se do lar pelo fato de somente conhecer iguais, ao passo que o lar era o centro da mais severa desigualdade. Ser livre significava, ao mesmo tempo, não estar sujeito às necessidades da vida, nem ao comando de outro, e também não comandar. Significava nem governar, nem ser governado.
Isso é a vida política. Nem governares, nem ser governado. Porque todos são iguais. E todos são livres. Na casa, no lar, na família, reina a desigualdade do homem sobre a mulher e dos homens da família sobre as mulheres, do pater família sobre os filhos, dos filhos mais velhos para os filhos mais novos, uma desigualdade total, e dos senhores para com os escravos. Esse é o âmbito próprio da desigualdade. A política é o espaço da igualdade. Gravem isso. Gravem isso. Isso pode ajudar vocês numa redação. Por exemplo, né, gente, o tema da redação do Enem, como é que chama, digital, foi exatamente a desigualdade nas diferentes regiões brasileiras. Então, a questão, o tema da igualdade e da desigualdade, ele muitas vezes está por detrás de alguns temas de redação. E vocês podem usar essa argumentação aqui. Vocês podem dizer, né, Hannah Arendt, né, afirma, né, recorrendo, inclusive, aos gregos fundadores da política, como a conhecemos, né, da polis, que a política é o espaço da liberdade e da igualdade. Da liberdade e da igualdade. Isso vai ser retomado pelos contratualistas depois, nos séculos 17 e 18. Tá? Muito bem. Continuando aqui, de onde eu parei. Ser livre significava, ao mesmo tempo, não estar sujeito às necessidades da vida, nem ao comando de outro. E também não comandar, porque aquele que comanda, aquele que governa, ele não é livre. Não é livre. Assim, dentro do domínio do lar, a liberdade não existia, pois o chefe do lar, seu governante, só era considerado livre na medida em que tinha o poder de deixar o lar e ingressar no domínio político, no qual todos eram iguais. Então, antes eu falava, né, o poder do pater família sobre toda a família, sobre os escravos. Bom, mas ali ele era livre? Não, ele não era livre ali, porque ele tinha que governar e ele estava regido pela necessidade. Estava condicionado pela necessidade. Ele tinha que prover, governar de tal maneira a família, porque para que a família tivesse alimento, moradia, roupa, etc. Ele só é livre quando ele sai daquele ambiente doméstico e vai para o ambiente político entre iguais. É verdade que essa igualdade no domínio político tem muito pouco em comum com o nosso conceito de igualdade. Significava viver entre pares e ter de lidar somente com eles, e pressupunha a existência dos desiguais, os que não são os politicós, da cidade e estado. Então, vocês sabem, vocês estudaram história, e vocês sabem que o demo, né, ele era uma minoria. Ele era uma minoria. Porque tinha que ser o homem, mulheres já estavam excluídas. Né? Ele era o pater família, o filho, enquanto ainda não tivesse família, não fosse pater família, ele também não era.
ainda livre, ainda não eram politicós. Escravo estrangeiro também não eram politicós. Então, é uma minoria. Então, havia os iguais e os desiguais. Agora, entre os iguais, entre os pares, sim, não havia governado nem governante. Então, continuando, gente, a liberdade, portanto, longe de estar ligada à justiça, como nos tempos modernos, era a própria essência da liberdade. Ser livre significava ser isento da desigualdade presente no ato de governar e mover-se em uma esfera na qual não existiam governar nem ser governado. Contudo, termina aqui a possibilidade de descrever em termos de uma nítida oposição a profunda diferença entre as compreensões moderna e antiga da política. No mundo moderno, os domínios social e político diferem muito menos entre si. Muito menos. Como eu disse, já dei alguns exemplos para vocês. O fato de que a política é apenas uma função da sociedade, de que a ação, o discurso e o pensamento são fundamentalmente superestruturas assentadas no interesse social, recebeu o fato. É que eu queria dar um pulo aqui. Bom, essa funcionalidade, vamos entender, é que ela faz uma crítica que não foi Marx quem delineou, descobriu, não é, a política como uma superestrutura, mas isso ele pegou dos economistas políticos da era moderna. Continuamos aqui que vai ficar entendendo melhor. Essa funcionalização torna impossível perceber qualquer abismo relevante entre as duas esferas, o social e o político, a vida privada e a vida pública. E não se trata de uma questão de teoria ou de ideologia, pois com a ascendência da sociedade, isto é, do lar, o oikia, ou oikos, ou das atividades econômicas ao domínio público, a administração doméstica e todas as questões antes pertinentes à esfera privada da família transformaram-se em preocupação coletiva, não é? E o bem-estar de cada família se torna uma obrigação do Estado. E o Estado, ele é o resultado de uma atividade política, tá? Bom, vamos dar um outro pulo bem maior agora, bem maior. Deixa eu contar os... Deixa eu ver aqui. É que eu fiz uma relação aqui com o Maquiavel que nós estudamos. Vocês lembram que nós estávamos no parágrafo 7, não é? Então, gente, vamos continuar contando os parágrafos? Ah, não. Nós agora estamos no ponto 5. Então, vamos contar os parágrafos do ponto 5, tá? Então, vamos contar os parágrafos. Ponto 5, a polis e a família, que é onde nós começamos hoje, tá? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
o parágrafo começa assim: deixar o lar. Deixar o lar. Encontraram? Quem encontrou, levanta a mão. O Matheus ficou com a mão levantada esse tempo todo, então agora não dá para saber se você encontrou agora ou não, Matheus. Gilmar não achou, não? Luana? Lucas? Não achou, Lucas? Evelyn? Evelyn achou? Gabriele? Repete, sim. É o parágrafo 13 do ponto 5, não é? A família e a polis, né? É o parágrafo 13. Ele começa assim: deixar o lar. A Júlia disse que é na página 45 de vocês. É que como eu tenho um outro livro, né? Então, o meu é na página... É na página o quê? O meu é na página 43. Achou? Evelyn? Evelyn, achou? Evelyn tá aí? Evelyn? Você está aí, Evelyn? Ai, gente, que calor que tá agora aqui. Choveu e fez mais calor. Bom, então vamos ler aqui esse parágrafo. Importante. Deixar o lar originalmente para abraçar alguma empresa aventureira e gloriosa, e mais tarde simplesmente para dedicar a vida aos assuntos da cidade, exigia coragem, pois era só no lar que os indivíduos se preocupavam basicamente em defender a vida e a sobrevivência próprias. Quem ingressasse no domínio político deveria, em primeiro lugar, estar disposto a arriscar a própria vida. O excessivo amor à vida era um obstáculo à liberdade e sinal inconfundível de servilismo. Perceberam? Coragem, liberdade está ligado a coragem, e coragem significa estar disposto a arriscar a vida. Aquele que não tem essa coragem, não é? Ele não é uma pessoa livre, realmente livre. Isso é sinal de servilismo, de ser uma pessoa medíocre, de ser uma pessoa inferior. A coragem, portanto, tornou-se a virtude política por excelência. E só aqueles que a possuíam podiam ser admitidos em uma associação que era política em conteúdo e propósito, e que por isso mesmo transcendia o mero estar junto, imposto igualmente a todos, não é? Na família, os escravos, bárbaros, gregos, pelas premências da vida. A vida boa, como Aristóteles nomeava a vida do cidadão, era, portanto, não apenas melhor, mas livre de cuidados e mais nobre que a vida ordinária, mas possuía qualidade inteiramente diferente. Era boa exatamente porque, tendo dominado as necessidades do mero viver, tendo se libertado do trabalho e da obra, e superado o anseio inato de sobrevivência comum a todas as criaturas vivas, deixava de ser limitada ao processo biológico da vida. É um transcender o meramente biológico.
a coragem, né? O tigre está sendo corajoso quando ele se lança sobre a sua presa? Não. Primeiro, ele só vai se lançar sobre aquele que é inferior a ele, em força. Segundo, ele está querendo saciar a fome dele. Mateus, pode abaixar a mão, filho. Senão vai ficar cansado. Então, no tigre não há coragem. O tigre não é um animal corajoso. O leão também não é um animal corajoso. O elefante, que é aquele tamanho enorme dele, não é um animal corajoso. Porque eles são movidos pela necessidade. Coragem é uma coisa de humanos, não é? Que transcenderam a necessidade para chegar à liberdade. Pode ser que aconteça, né, Matheus? Esse Teams, com o Teams, tudo é possível. É coisa do Teams. É erro do Teams. Mas então, tudo bem. Gente, vocês me acompanharam? Acabou nosso horário. Né? Então, quarta-feira que vem, tá? Nós só temos aula agora na quarta-feira que vem, às 17h30, o último horário da quarta-feira que vem, nós terminamos o texto da Hannah Arendt, tá bom? Então, não posso pegar o horário de outro professor, tenho que encerrar agora, tá? Mas, olha, aproveitem o feriado de carnaval, que não vai ter carnaval, para estudar. Lembrem, vocês vão ter muito tempo depois para festejar. E vamos festejar muito, muito mesmo. Eu vou ser a primeira a tomar banho de lama com vocês, tá bom? Nós vamos festejar muito. Aproveitem esses dias que não vai ter aula para estudar, estudar, estudar e estudar. E lembrem, terça-feira, desculpem, gente, sábado tem simulado. O meu simulado não vai estar no Forms, porque eu nem não sei usar aquilo, tá? Então, meu simulado, eu vou mandar como arquivo para vocês no sábado de manhã. Eu vou levantar bem cedo e colocar lá para vocês. E vocês, na tarde, no final da tarde do sábado, eu ponho o gabarito. Mas sejam honestos. Não se enganem a si mesmos. Tá bom? Eu preparei, me deu um trabalho infernal preparar esse simulado, porque ele é o único, ele é muito específico. Então, me deu uma trabalheira, vocês sejam honestos. Tá bom? Então, gente, ó, tudo de bom para vocês. Fiquem bem. Beijos e um bom final, um bom restante de semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau.